Aposto que se você começou a investir e começou a procurar, ou de repente você quer aí se tornar um trader profissional como eu, você já ouviu alguma vez falar sobre volatilidade? Ah, mas a volatilidade implícita, a volatilidade desse ativo, o que que é volatilidade dentro do mercado financeiro? Fica até o final desse vídeo que eu vou explicar para você. Mas você só vai entender de verdade se você for inscrito no canal. Então, se inscreve aí para você entender certinho o que que é volatilidade, tá? Vamos comigo aqui para a tela que eu vou te explicar tudo perfeitamente de uma maneira muito fácil para você se entender e usar isso no seu dia a dia, nos seus investimentos, tá? O que que é então a volatilidade no mercado financeiro? Bom, primeiramente, o que que é algo volátil, tá? Algo volátil é alguma coisa que vai de um estado para outro em determinado parâmetro, tá? O que é isso, Rodrigo? Não entendi. Vou te dar o exemplo da água, tá? A água ela vai do estado líquido para o gasoso ou do estado líquido para o sólido. E o parâmetro, qual que é o parâmetro disso, de você medir essa volatilidade da água? O parâmetro nesse caso é a temperatura, certo? Então, em determinada temperatura, a água ela tem determinada característica. Em outra temperatura, a água tem uma outra característica, ela tem um outro estado. E essa volatilidade é isso que é volatilidade, certo? Ok? Então, e o parâmetro nesse caso é a temperatura. No mercado financeiro, tá? Esse parâmetro né, que a gente mede é o tempo, né? O tempo, geralmente você vai medir o preço do ativo, certo? E o parâmetro para você medir o preço do ativo é o tempo, tá? Em qual determinado valor esse ativo vai estar? Qual que é a variação, né? Que isso pode ter em determinado tempo. Então, basicamente, é isso, tá? Mas calma aí que tem muito mais coisas. Você sabia que tem mais de um tipo de volatilidade? É. Já curtiu esse vídeo? Pelo amor de Deus. Já curtiu? Tá com dúvida? Comenta aqui embaixo, tá? Vamos lá. Bom, tem três tipos de volatilidade. O primeiro tipo de volatilidade é a volatilidade histórica. Bom, o próprio nome já meio que diz sobre o que é, né? Algo que é histórico é algo que já aconteceu, certo? Então, a volatilidade histórica não é diferente. Ela vai te mostrar qual que é a volatilidade que durante o período que você selecionar, certo? Aquele determinado ativo tem, certo? Ou seja, ela vai te mostrar o que já aconteceu, vai te trazer uma média dessa volatilidade histórica, ok? Segundo tipo de volatilidade é a volatilidade real ou futura, que também o próprio nome já diz. No mercado financeiro, né, caso você não saiba, você aí iniciante, é possível você negociar contratos futuros, tá? Então você negocia o preço daquele ativo em determinada data, certo? E isso te traz um preço no futuro, certo? Ah, quanto vai estar determinado ativo daqui a 30 dias, 15 dias, 60 dias, um ano, certo? Então, essa volatilidade real ou futura vai calcular a volatilidade no preço futuro desse ativo, certo? Acho que ficou bem tranquilo, né? E o terceiro tipo de volatilidade é a volatilidade implícita, que vai medir esta volatilidade no momento atual daquele ativo. Super tranquilo, vai, fala a verdade que muito fácil entender sobre volatilidade, né? E agora você me perguntou, tá, legal, Rodrigo, entendi, mas como é que eu vou usar a volatilidade no meu dia a dia, nos meus investimentos? Para que serve eu saber essa variação aí do ativo, tá? Bom, primeira coisa, certo? Por que serve isso? Serve principalmente, tá? Para você medir aí o seu risco, tá? Porque, de novo, né? Ela vai medir a variação daquele ativo, certo? Em determinado espaço de tempo, seja atual, seja passado ou seja futuro. E o que isso vai te trazer?
Vamos colocar aí um exemplo que você vai investir em um determinado ativo e que em um mês aquele ativo, historicamente, certo? Historicamente, inclusive no preço futuro dele, certo? Ele tem uma variação de 3% ao mês, certo? Então, quando você vai colocar o dinheiro nesse ativo, você já sabe que esse preço ele pode variar 3% do mês, ok? E você, com isso, você vai medir o seu risco de entrar naquele ativo, certo? Isso você pode fazer mensal, anual, semestral, enfim, você vai ver. Então, quanto mais volátil for o ativo, maior é o risco. Quanto menos volátil for aquele ativo, menor é o risco, certo? Aí, com base nesses conceitos, fica até fácil de entender o conceito de renda variável e renda fixa, certo? Por quê? Novamente, por que é renda fixa? Porque você já sabe quanto você vai receber. Não tem uma variação, apesar de ter a marcação a mercado. Você já sabe quanto você vai receber no final, certo? Então, não tem assim uma variação, não vai te pegar de surpresa. Já a renda variável, cada ativo tem uma volatilidade. E cada mercado, vamos assim dizer, vamos, por exemplo, dizer, a gente tem a volatilidade do mercado financeiro como um todo em período eleitoral. Geralmente, a volatilidade é muito alta, tá? Por quê? Porque cada fala dos políticos, certo? Né, de todo esse pessoal, afeta o preço de determinados ativos. Tem ativo que em determinada época do ano, por período de seca, escassez, ou por uma data comemorativa, ou de repente por algum acontecimento, ele vai ter uma volatilidade ou maior ou menor. Então, com base nesses conceitos, fica muito fácil você entender na onde você está entrando, qual é o ativo que você vai entrando, principalmente se você, assim como eu, deseja aí fazer algumas operações de trade, seja day trade, seja swing trade, porque cada ativo tem a sua variação. E nesse caso específico do day trade, se você entrar e não souber a volatilidade daquele ativo, você pode simplesmente perder dinheiro por simplesmente não saber disso, tá? Então você vai entrar num ativo que ele tem uma variação de 5% no dia e você não está preparado para isso. Então, simplesmente você tem um capital aí para um ativo que tem variação de 1,5%, só que você entrou num ativo que está tendo uma variação de 5%. Esse 5% ele vai para cima ou vai para baixo. Se ele for para baixo, você vai perder dinheiro, entendeu? Então, é muito simples você entender o conceito da volatilidade dentro do mercado financeiro. Então, pega esse conceito e usa nos seus investimentos. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal. E se você quiser me acompanhar, siga aqui a gente no Instagram. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!